Em 1808, a família real vinha ao Brasil. Durante o período joanino, o Brasil passaria a ser idealizado como uma unidade política autônoma, com Dom João VI sendo a primeira expressão de um pensamento político nacional, tendo sido o pai das primeiras indústrias manufatureiras, do Banco do Brasil, da Casa da Moeda, da Biblioteca Nacional, além de investimentos em infraestrutura, academias militares e universidades. A Revolução Liberal do Porto, em 1820, levou o Brasil à rota de colisão com os interesses lisboenses, resultando na independência em 1822. Deste processo se sobressaíram duas alas, a maçonaria liberal e um nacionalismo revolucionário propagador das ideias iluministas de superação do conceito de império para a chegada dos estados modernos republicanos, de caráter impessoal, democrático e federativo. A segunda ala, a vencedora, seria um apanhado do personalismo do príncipe regente Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro I, o ideário político de José Bonifácio e a experiência Habsburgo personificada na imperatriz Leopoldina. Esta corrente imperial estaria envolta do constitucionalismo, do centralismo político, do princípio monárquico e da concepção moderna de Estado. O grupo político liberal radical, derrotado, se mostrou implacável como força de oposição ao primeiro reinado, dando origem ao Partido Liberal Radical, ao mesmo passo que os atritos pessoais entre a família Andrada e o imperador se avolumavam. Vinha a público o caso extraconjugal de Dom Pedro I, se somando aos resultados insuficientes decorrentes da Guerra da Cisplatina. Entre os liberais surgia a ala moderada, que acreditava no reformismo institucional e na pacificação da política, e com a abdicação de Dom Pedro I, por pressão dos liberais radicais, surgia os Caramurus, facção política da família Andrada, que pregava o retorno do imperador e o modelo político consolidado no primeiro reinado, que se via ameaçado com o avanço liberal. Durante o período regencial, os liberais radicais perderam espaço para os liberais moderados, mas conseguiram conjuntamente realizar uma emenda constitucional, o Ato Adicional de 1834, que esvaziava os poderes do poder moderador e mudava o regime administrativo do Império, sendo um proto-federalismo. O resultado desastroso levou o país a inúmeras revoltas provinciais devido à instabilidade promovida pela liberdade. Os malês, a sabinada, a cabanagem, a balaiada e a farroupilha. Os levantes levaram os liberais moderados a intitular o ato adicional como a Carta da Anarquia. Deste embate político, as respostas militares tiveram de se enrijecer, e na busca pela ordem e recentralização, surgiram os regressistas, uma frente ampla somando caramurus e liberais moderados. Era o núcleo duro do que viria a ser o Partido Conservador, sendo a consolidação da dualidade partidária imperial, os taquaremas, conservadores centralistas, e as luzias, liberais federalistas. O Império foi o período de transição do Brasil colonial para o Brasil moderno. Por essa razão, o debate ideológico era parcialmente raso, sendo muito mais presente o atrito de disputas entre famílias e poderes locais do que propriamente embates ideológicos. Sendo assim, as ideologias eram travestidas para encobrir os embates familiarescos tradicionais da política de compadrio, que advinha do período patriarcal municipalista da colônia. A primeira metade do segundo reinado foi focada na pacificação da vida partidária. O imperador percebia que as insurreições armadas eram em decorrência das eleições e das disputas políticas, que apenas mascaravam as tensões políticas ancestrais das províncias. Então sua primeira missão foi a chamada política de conciliação, que teve êxito com o gabinete misto do Marquês do Paraná, esvaziando o conteúdo ideológico dos partidos liberais e conservadores, sendo reduzidos a executores técnicos do projeto imperial permanente. Era a fixação do Estado como unidade superior às intrigas locais, pessoais e partidárias. O regressismo, uma vez tendo superado a anarquia e estabelecido a ordem, se mutava no processo de conciliação, dando origem a correntes políticas diversas. Mas seu principal herdeiro foi o conservadorismo,
ideologia que acabou por ser predominante tanto no Partido Liberal quanto no Conservador, dando origem à famosa frase de Paulo Holanda Cavalcante: "Nada se assemelha mais a um Saquarema do que uma Luzia no poder". Este pensamento conservador teria como referências Edmund Burke e Walter Bagehot, ou seja, uma clara tendência anglófona típica da era vitoriana, sendo caracteristicamente reformista, pragmático e ambíguo referente às questões religiosas, sendo unanimidade o liberalismo político e a flagrante relação das elites políticas com a maçonaria. Outro marco do Partido Conservador foi sua relação com o Exército, tendo sido responsável pela unificação das polícias e a organização das Forças Armadas, tendo os principais comandantes da Armada e do Exército em suas hostes. Luís Alves de Lima e Silva, o único duque do Império, foi uma forte figura política do Partido Conservador, tendo sido o grande marechal de ferro que triturou as revoltas do período regencial, cunhando a expressão do Exército de Caxias, denotando uma face aristocrática do Exército brasileiro. Com a Guerra do Paraguai, o Exército se dividia em dois: os militares profissionais, vindos de famílias nobres e com tradição militar, o dito Exército de Caxias, e a plebe comum, que havia se alistado em decorrência da guerra. Esta dualidade dividia as forças armadas, mas o sentimento geral era de desprestígio do Exército em relação à Marinha, criando as condições para a formação de uma identidade de classe militar, tornando-os uma corporação política, e entre as castas de militares comuns, sem garbo aristocrático, se popularizou o positivismo, o modificando para uma faceta nacional, se afastando do positivismo kantiano tradicional. Podemos dizer então que se potencializa a politização das Forças Armadas. De um lado, o Exército de Caxias, um militarismo aristocrático, com relações embrionárias com o Partido Conservador, e do outro lado, o positivismo militar, de caráter jacobino, alheio à estrutura partidária do Império. Mas ambas as correntes se unificavam em torno de reivindicações corporativas da classe militar. Contemporaneamente, nesta segunda metade do século XIX, teremos o pontificado do Papa Pio IX, que terá como marca o fortalecimento da fé e os passos iniciais do que viria a ser o neotomismo. Durante seu pontificado ocorreria a unificação italiana, e a coroa, inspirada por ideais modernos, tomaria os estados papais, restando apenas o Vaticano, se instituindo um estado de indefinição entre o Vaticano e o estado recém-fundado italiano, levando a Igreja a uma série de revisões sobre como interpretar e encarar a modernidade. O Estado moderno, seguido das revoluções burguesas, atentaram sistematicamente contra a Igreja Católica e os fiéis, levando o Ocidente à apostasia. A unificação italiana representava a ascensão dos estados apóstatas, levando as guerras às portas do Vaticano, sendo necessário um novo diagnóstico de como estabelecer relações com essas novas autoridades, mas ao mesmo tempo não deixar de realizar o bom combate, buscando também não resultar em uma guerra frontal da Igreja contra as instituições temporais, pois num passado recente, durante a modernidade, estes embates duros demais haviam resultado em massacres e expropriações da própria Igreja e dos fiéis. Sendo assim, não era visto como uma ação positiva a Igreja afrontar os Estados nacionais diretamente, pois as consequências recaíam frontalmente contra a própria Igreja. Em 1878, iniciaria o pontificado do Papa Leão XIII, sendo reconhecido como um dos responsáveis pelo ressurgimento do tomismo, sendo a corrente filosófica que apresentaria um contraponto tanto ao liberalismo como ao comunismo. Comunismo esse que despontava em decorrência das insurgências proletárias nos países industriais. No Brasil, o tradicionalismo tomista era identificado sob o título de ultramontanos. Entre os adeptos estavam figuras palacianas, como a Condessa do Barral e a própria Princesa Isabel. A questão religiosa elevava o poder maçônico, que desejava subordinar os padres a seus desmandos. Contrapondo essas intenções, se tinha o bispo de Olinda, Dom Vital, que por sua fé foi condenado pelo Império por ter dado primazia ao Papa do que ao padroado,
Esta nova perspectiva fez ressurgir um novo horizonte ideológico. Entre os defensores de Dom Vital e do catolicismo, junto da princesa Isabel, estava uma parte do Partido Conservador. Tomistas como João Mendes de Almeida, João Alfredo Correia de Oliveira e Carlos de Laet. Esta corrente tinha como suas pautas a reformulação do sistema parlamentar para uma representação corporativa, o abolicionismo sobre uma ótica cristã, a defesa da manutenção do Estado confessional e a aplicação das teses tomistas para a superação dos dilemas da modernidade. Do outro lado da vida partidária, membros do Partido Liberal apresentavam críticas à convivência dos próprios liberais com o Partido Conservador. O temperamento cada vez mais moderado do partido descaracterizava sua razão de existir, desembocando em uma linha radical, ligada à Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que aderiu ao republicanismo liberal, tendo como principal influência o sistema federativo norte-americano. Esta ala terminaria por formular o Manifesto Republicano de 1870, que seria a fundação do Partido Republicano Paulista, com um ideário voltado a retomar pautas dos liberais radicais de 1831 e mesclá-las ao americanismo, isso é, a instalação de uma república laica, a abolição da nobreza e da aristocracia, a substituição do regime centralista pelo modelo federalista e uma maior abertura comercial. Sobre o imperador Dom Pedro II, diferentemente de seu pai, não chegou a ser claramente identificado com uma corrente política. Sua postura de imparcialidade e o empreendimento de ter esvaziado a vida partidária no ato da política de conciliação permitiu-lhe ficar de fora dos grandes embates políticos. Se sabe que sua persona era iluminista e tida como progressista para o seu tempo, mas nunca deixou que sua personalidade influenciasse suas ações como chefe de Estado, tendo inclusive mais homens de confiança e conselheiros do Partido Conservador, por entender que as necessidades do Estado brasileiro demandavam ações que eram alheias aos seus posicionamentos pessoais. A grande obra política do Segundo Reinado foi seu empreendimento cultural de edificação da alma cívica da nação, a formulação de um imaginário de autoidentificação da nação brasileira. A forma de cravar a iconografia imperial foi o nativismo romântico, que daria as bases da imagem do nacionalismo brasileiro. Com base na obra épica do Frei Santa Rita Durão, Caramuru, de 1781, um poema lendário sobre o descobrimento da Bahia, serviu de base para o patrocínio das artes no Segundo Reinado, com Dom Pedro II criando a identidade nacional atrelada ao índio heróico defensor do Brasil. Na música, este conceito se expressou através de Carlos Gomes, com O Guarani. Na literatura, com José de Alencar, com uma obra de mesmo nome, além de Iracema e Ubirajara. O pintor Victor Meirelles se focaria na valorização da cristandade, nas batalhas nativistas e no indígena. E talvez o maior exemplo do indigenismo no Segundo Reinado tenha sido personificado na escultura de Francisco Manuel Chaves Pinheiro, a alegoria do Império Brasileiro, que era um índio empunhando o cetro e o escudo imperial. O desenvolvimento político do século XIX acompanha mudanças estruturais na economia e na sociedade brasileira. Se nos séculos anteriores a vida política estava centralizada na região Nordeste, devido ao seu potencial econômico, a mudança de capital acompanhou um deslocamento do eixo econômico. Os profissionais liberais e servidores públicos passariam a trabalhar na região Sudeste, e junto deste processo se tem o início do ciclo do café, na primeira metade do século, se desenvolvendo no Rio de Janeiro e na segunda metade no Vale do Paraíba, em São Paulo. Essas condicionantes determinaram a fisionomia e composição dos partidos do Império. Inicialmente, os grandes estadistas eram proeminentemente mineiros, cariocas, baianos e pernambucanos, o que revelava o grau de importância econômica dessas províncias e suas consequentes representações políticas. Ambos os partidos contavam com o apoio das forças agrárias, mas o Partido Conservador detinha um maior apelo entre os formados em direito e funcionários públicos, enquanto o Partido Liberal detinha o apoio dos profissionais liberais. Ao final do Império,
se via um enfraquecimento econômico da região Nordeste e uma superconcentração no triângulo Rio, Minas, São Paulo. A política da conciliação, visando esvaziar o arcabouço ideológico dos partidos, aliado ao fortalecimento da elite cafeicultora do Vale do Paraíba, resultou no sequestro da vida partidária aos interesses cafeeiros, o que redundou na inevitável ruína do Império devido à captura política do exército pelas ideias positivistas e uma clara não representação dos produtores latifundiários no ato da Lei Áurea, onde os únicos parlamentares a irem até o fim tentando conciliar o projeto imperial com o interesse dos cafeicultores foram o segundo Visconde do Uruguai e o Barão de Cotegipe, que ao serem derrotados na disputa legislativa, fez com que a elite agrária abraçasse o projeto político do Partido Republicano Paulista, culminando no dia 15 de novembro de 1889, a proclamação da República. O regime, idealizado pelo PRP e executado pelo positivismo militar, teve como características o regionalismo aflorado, com a formalização do Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Rio-Grandense. O republicanismo rio-grandense, devido à sua história e posição geográfica, teria uma composição política diferente de seus pares mineiros e paulistas, que eram democráticos e liberais, sendo dominados por uma burguesia cosmopolita. O tribuno do Rio Grande, Júlio de Castilhos, era positivista e se inspirava nos caudilhos vizinhos, como a Argentina, Uruguai, Paraguai, e se baseava então nestes ideais caudilistas para montar a sua imagem de líder populista. Apesar de ser um liberal no que concebia as aspirações nacionalistas de um Estado moderno, pragmático, não comungava dos dogmas liberais a respeito da democracia e do mercado. Em cenário político nacional, a República gerava uma nova dualidade: o jacobinismo florianista, que se fez necessário para consolidar a unidade territorial durante a transição de regime, mas que tinha contornos centralistas, militaristas, autocráticos e positivistas, oposto à elite financeira paulista-mineira, que se alicerçava na democracia liberal, no pretenso livre comércio, no federalismo e no cosmopolitismo da vigente Belle Époque. Das correntes remanescentes do Império estavam o Diretório Monárquico do Rio de Janeiro, liderado pelo Visconde de Ouro Preto, último presidente do Conselho de Ministros. Sua corrente era o liberal conservadorismo, típico das elites partidárias do Império. A pretensão do Visconde era restabelecer o parlamentarismo monárquico, instituir o federalismo, aderir ao liberalismo econômico e ter o reformismo e o pragmatismo como base de atuação política. Também oriundo do Império, se tinha o Diretório Monárquico de São Paulo, na qual estavam abrigados os tomistas, que ao contrário dos monarquistas cariocas, não recorriam a uma campanha de restauração do Império tal como era. Eles voltavam suas análises às razões de queda do regime, buscando criar um lastro de sustentação do novo Império amparado na doutrina tomista ao invés dos conceitos modernos. Com a disseminação do tradicionalismo católico no final do Império, no início do século XX teríamos a organização do catolicismo militante tradicional apartado da conotação política monárquica, que não seria também republicano, mas não dava pareceres definitivos sobre a forma de governo, mas defendia a restauração da cristandade acima de tudo. Era o início do Centro Dom Vital, tendo como principal intelectual Jackson de Figueiredo, que seria o líder do movimento tradicionalista do laicado. Sua doutrina era alinhada com o fortalecimento do neotomismo, oposição às falsas dicotomias da modernidade, representadas pelo liberalismo e o comunismo, e o estabelecimento de um Estado social, voltado à fraternidade cristã e ao direito natural. O corporativismo militar estabelecido nos fins do Império criaria um órgão oficial que representava os interesses da corporação. Era o Clube Militar, onde os militares debatiam francamente seus objetivos políticos e diagnósticos da realidade da República Velha. Este intercâmbio entre exército e política, em um contexto de pensamento de classe, pariria correntes políticas tal como havia ocorrido com o florianismo jacobino no início do regime.
A primeira dessas correntes que foram paridas pelo clube militar seria o tenentismo, ainda muito ligada ao conceito de reivindicações de classe, mas com uma maior tonalidade ideológica, sendo os continuadores do positivismo brasileiro de tonalidade militar, sendo a base para a contestação do poder paulista liberal, com o argumento central de que o regime havia sido proclamado pelas hóstias militares, logo seus legítimos governantes, sendo uma combinação de luta social, resquícios do projeto inicial positivista republicano e a forte influência do populismo florianista. O florianismo, ao expandir a base do exército, passou a assimilar militares das classes marginalizadas da população, o que explica o seu caráter populista, e deste movimento se cria uma maior consciência social dentro do exército, e dessas reivindicações se expandiu o caráter de contestação, não só mais em um contexto de corporação, mas se estendendo à justiça social como um todo, nascendo das entranhas do exército brasileiro a Coluna Prestes, como um movimento armado de ideologia marxista, dando forte ênfase à desigualdade e à questão da reforma agrária. Seu maior expoente, que dá nome à própria coluna, foi o comunista Luiz Carlos Prestes, um ex-militar. A coluna, como um movimento de vanguarda marxista, trouxe ao debate político brasileiro o comunismo, deixando de ser uma questão apenas militar da coluna e se expandindo para as massas civis, sendo em 1922 fundado o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Do outro lado, no aspecto republicano-militar, o rio-grandense Getúlio Dornelles Vargas era fortemente influenciado pelo castilismo, tendo formado um pensamento pragmático de um Estado forte e desenvolvimentista, de face secular e nacional. Sua ascensão se explicaria através da indignação dos tenentistas sedentos por derrubar a República Velha e a estrutura partidária que elevava as rivalidades estaduais, sendo os partidos da República Velha sempre dominados por elites oligárquicas locais, gerando um ruído interno no país, onde todos os estados viam interesse em pôr fim à parasitagem paulista mineira. De tal forma, através dessa aliança diversa, emergiu a Aliança Liberal, que daria origem ao maior governo antiliberal da história do Brasil, criando uma nova corrente política, o varguismo, de caráter desenvolvimentista, populista e nacionalista. Em cenário internacional, desde o fim do século XIX, o tradicionalismo se fortalecia e o francês Charles Maurras se destacaria ao elaborar um novo nacionalismo, conciliando o aparato burocrático do Estado moderno, que dava força bélica e militar às nações, com a tradição católica, que dava identidade real e legitimidade aos povos. Utilizava o neotomismo em alta como a solução política de seu pensamento político, sendo o corporativismo adotado como uma forma de representação política, organização social e profissional. Era a doutrina do Estado integral, oposto ao comunismo e ao liberalismo, e a versão moderna do pensamento católico em matéria de Estado. Era em si um conciliador do progresso com a tradição, um regime corporativo que era oposto à democracia liberal, mas também à ditadura do proletariado. Era um regime católico voltado ao cidadão comum. O pensamento malrasiano inspiraria os tradicionalistas espanhóis, carlistas e falangistas, como também os portugueses, salazaristas e integralistas lusitanos, chegando tal literatura também ao Brasil. O neotomismo já vinha se fortalecendo no Brasil desde o fim do século XIX, com os já citados ultramontanos, perpassando pelo Diretório Monárquico Paulista com a instauração da República e alcançando expressividade com o Centro Dom Vital, organização composta por leigos. As organizações católicas também discutiam os rumos da geopolítica com a Primeira Guerra Mundial, levando muitos dos intelectuais ao nacionalismo e os conciliando com o seu catolicismo tradicional através da literatura dos livros do Maurras, o pensador francês, surgindo nesse período diversos apostolados e congregações marianas, e deste intercâmbio surgiu a CEP, em São Paulo, que é a Sociedade de Estudos Políticos. Da CEP surgiu um grupo de professores, universitários e profissionais liberais, que possuíam foco de discussões, o legado do Império Brasileiro, as teses tomistas, a questão social e racial brasileira,
a antropologia e a sociologia. Dessas discussões, em 1928, era fundado por Arlindo Veiga dos Santos o Centro Monarquista de Cultura Social e Política Pátria Nova, que se tornaria a AIPB, a Ação Imperial Patrianovista Brasileira. O patrianovismo preservava o diagnóstico do Diretório Monárquico de São Paulo de que o Império havia ruído devido ao seu excesso de liberalismo, defendendo a instauração de um regime novo, imperial, mas voltado ao modelo corporativista tomista e ao desenvolvimento alicerçado na alta cultura antropológica e social do povo brasileiro. Povo brasileiro esse, a qual chamavam de índio negro sertanejo. Era o nacionalismo integral aplicado à realidade brasileira. 4 anos após a fundação do patrianovismo, outro membro da CEP fundaria mais um grupo político nacionalista. Em 1932, nascia a Ação Integralista Brasileira, sendo seu chefe nacional Plínio Salgado. Plínio inicialmente era poeta e escritor, tendo participado da Semana da Arte Moderna em 1922. Tendo um nacionalismo aflorado, defendia uma corrente de sucessão espiritual da identidade nacional gestada pelo romantismo do Segundo Reinado, que valorizava a fauna e a flora e a imagem do povo brasileiro resignada na figura do índio e do mestiço. Junto de Cassiano Ricardo, Menotti Del Pitta e Guilherme de Almeida, fundaram um movimento artístico do verde-amarelismo, que ficaria conhecido como Escola da Anta, valorizando elementos das tradições nativas e do romantismo brasileiro. Seu romantismo, aliado ao catolicismo e à doutrina do Estado Integral, o fizeram assistir aos eventos nacionais, como a Revolução de 30 e o Levante Paulista de 32, com uma perspectiva particular, chegando à conclusão de necessidade de uma refundação do Estado brasileiro. Nascia o integralismo, que possuía os ideais próximos da ação imperial patrianovista brasileira, mas retirando seu caráter confessional católico, adotando uma frente ampla espiritual e estabelecendo a forma republicana de governo como doutrina. A AIB se destacaria por seu pioneirismo na organização de sua militância, sua estética, cultura e hierarquia interna. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o nacionalismo seria marginalizado. Em um contexto de Guerra Fria, surgiu uma nova direita, liberal. Era similar à velha oligarquia do PRP, americanista, mas enfatizava o anticomunismo e o antipopulismo, com o fim de combater o varguismo ainda remanescente, como também a influência soviética representada nos grupos comunistas nacionais. Estes liberais foram representados pela União Democrática Nacional, tendo seu maior expoente Carlos Lacerda. Eram liberais na economia, federalistas e defendiam um relativo conservadorismo social. Seus principais aspectos negativos eram sua flagrante relação com os Estados Unidos, tendo até mesmo fotos de seus membros beijando as mãos de emissários norte-americanos. O varguismo, ao desenvolver a indústria brasileira e promulgando a CLT, criou um grande coletivo operário, defensor de seus direitos e do modelo desenvolvimentista, sendo o movimento sindical a base que viria a se unificar com o trabalhismo, um sucessor natural dos ideais políticos de Getúlio Vargas. Expoentes desse pensamento nacional seriam João Goulart e Leonel Brizola. Durante a era Vargas, os militares reformulariam seu pensamento político, criando subfacções devido ao esvaziamento de suas reivindicações com o êxito da Revolução de 30. Uma ala seguiria o nacionalismo desenvolvimentista do Estado Novo. Outra ala seria capturada pelo pensamento liberal americanista, que iria depor o presidente Getúlio Vargas, participando das interferências norte-americanas de desestabilização dos projetos nacionais brasileiros, se aproximando, por exemplo, da UDN, e também se tinha uma terceira parcela que aderiria ao modelo neodesenvolvimentista, que foi visto no governo JK. Era pautado em um modelo de desenvolvimento alicerçado na contração de dívidas externas e industrialização com indústrias transnacionais, onde o estrangeiro levantaria suas filiais no Brasil. Essas três tendências conflitantes competiriam pelo governo no período de 64 a 85, o famigerado regime militar. Durante o Estado Novo, o PCB e demais agremiações políticas seriam colocados na marginalidade, e com a redemocratização em 45, os marxistas se viam esvaziados de uma retórica partidária
devido ao trabalhismo que a detera a maior parte de suas pautas em seu arcabouço ideológico. Os comunistas ficariam restritos a uma corrente minoritária, só sendo lembrada pela forte propaganda anticomunista, agravando ainda mais sua impopularidade. Com o golpe de 31 de março de 64, os militares afastariam as lideranças civis trabalhistas do poder, lançando os comunistas à luta armada, mas sua grande maioria encontraria refúgio nas academias, com o marxismo se desenvolvendo na cultura, onde não podia ser perseguido pelo regime, levando a esquerda brasileira a se afastar da luta revolucionária e se aproximar de discursos libertários em seu sentido social, deixando a posição verdadeiramente comunista para se aproximarem do progressismo identitário. A Intentona Comunista de 35, durante a Era Vargas, foi um importante evento que deu as prerrogativas para a instalação do Estado Novo, um Estado corporativista que atendia parcialmente às expectativas dos grupos nacionalistas e permitiu tanto a desarticulação dos inimigos ou concorrentes políticos do regime, como também a aplicação integral de sua cartilha. Outro reflexo da Intentona foi o estabelecimento da doutrina do sangue verde e amarelo nas Forças Armadas, permitindo a expulsão de militares comunistas da corporação e a fixação da unidade nacional das Forças Armadas, abafando as divisões ideológicas que existiam desde os tempos do Império, o que explica o anticomunismo dentro das Forças Armadas, o caráter desenvolvimentista e neodesenvolvimentista do regime militar e a razão do desaparecimento dos militares dentro dos movimentos comunistas. No regime militar, o partido que conglomerava as principais forças do que seria entendido por direita, fosse uma direita liberal ou nacionalista, eles se agrupavam na Aliança Renovadora Nacional, ARENA, enquanto os trabalhistas, sociais-democratas e figuras moderadas se agrupavam em torno do Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Fora da política partidária do regime, os principais movimentos de massa eram o movimento operário, que ao longo do regime se afastaria do trabalhismo varguista e se veria capturado pelo sindicalismo marxista, e na questão religiosa, o grupo Tradição, Família e Propriedade, a TFP, organizada e liderada pelo Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, um intelectual herdeiro do pensamento de Jackson de Figueiredo e do Centro Dom Vital. Apesar de não enfatizar sua defesa do corporativismo, realizava um franco combate à degradação cultural e moral vigente no país. Era a contra-revolução, culpabilizando principalmente os comunistas e os progressistas por esse movimento. Com o fim do regime militar, a ARENA se tornaria o PDS, Partido Democrático Social, posteriormente se tornaria PFL, Partido da Frente Liberal, e atualmente é o PP, Progressista. O que fica evidente é que ao longo do regime, o ARENA havia sido tomado pelas correntes liberais e basicamente extinguido o que restava de nacionalismo nele. O MDB se mantém até os dias de hoje, tendo tido uma ala mais progressista, que daria origem ao PSDB, liderado por intelectuais, figuras ligadas ao movimento estudantil, como também flertes ao neoliberalismo. Do movimento sindical somado a uma elite acadêmica marxista, nasceria o Partido dos Trabalhadores, e das correntes do sindicalismo ainda leais ao trabalhismo e à justiça social, nasceria o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e o PDT, Partido Democrático Trabalhista. De figuras ligadas ao regime militar que detinham um posicionamento desenvolvimentista varguista, junto do combate ao neoliberalismo vigente, surgiu o nacionalismo do Partido da Reedificação da Ordem Nacional, o PRONA, liderado por Enéas Carneiro. Atualmente as correntes vigentes são o progressismo, vivo em partidos identitários como o PSOL e o PT, a social-democracia de teor liberalizante, expresso pelo PSDB e MDB, o liberal-conservadorismo, expresso pelo Partido Novo e o PL, partido do Bolsonaro, o comunismo, expresso por partidos minoritários como o PCO e o PSTU, o trabalhismo, que pelo menos formalmente ainda é expresso pelo PTB e o PDT, e as demais correntes se tornaram basicamente marginais, excluídas do processo de representação partidária. O nacionalismo não obteve mais espaço político desde o fim do PRONA, e o tradicionalismo se mantém vivo apenas por instituições não partidárias.
Bom, este é um grande resumão para tentar explicar o pensamento político brasileiro. Ocasionalmente, simplificações podem ter ficado de maneira grosseira, então se você discorda de algum dos pensamentos apresentados aqui ou que não foram devidamente apresentados, deixe aí nos comentários. Peço por gentileza que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, avalie esse vídeo com gostei ou não gostei, e o canal tem a opção aí do valeu também, para caso você queira nos apoiar fazendo uma doação. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.